Hellboy, Batman, Starman, tudo isso na edição histórica volume 5. Aguarda a vinheta que a gente já vai falar. Salve, Alucinerds! Como a gente adiantou antes da vinheta, estamos de volta aqui na sequência das obras do Hellboy, Mike Mignola, volume 5, Máscaras e Monstros, também conhecida como a edição dos crossovers. Exatamente, mais um trabalho impecável da Mythos, o mesmo padrão de capa, acabamento, não é aquele... lembrando um pouco de couro, né? Alguma coisa assim. Ou a própria mão. Ou né? A própria mão, a mão exatamente. Da destruição exatamente. Do Hellboy, né? Caê, sua escolha, your choice. Preço de capa de R$ 49,90. Né? Lembrando que a Mythos eventualmente está entrando em promoções. Sim, sim. A gente pela Amazon, né? Sempre está tendo promoção. A gente sempre está achando ela aí no preço na casa dos 39, 42. Isso, geralmente mais baixo. Mais baixo, mas ainda assim pela qualidade das histórias, levando em consideração que são edições, assim, histórias do Hellboy, você realmente só vai achar pela Mythos e que a qualidade é impecável, em que pese o número de páginas ser menor do que outras comics. Exatamente. Mas, para aqueles que gostam, novamente, do gênero terror, horror, com aquela pitada ali, né, tempero do Mignola. Exatamente. É o indicado. Pague. Vale a pena. Vale muito a pena. Mesmo você pagando o preço cheio, vale demais. Então vamos lá. Como o Eduardo falou, é a edição dos crossovers. 2019 é o ano do Batman, 80 anos do Batman, é exemplo do que foi 2018 para o Superman, que foram os 80 anos dele. Então, a gente não está começando falando especificamente do Batman, mas ele está presente aqui no Hellboy, não é? A história é interessante, né? Reúne os dois maiores detetives. O maior detetive sobrenatural do mundo com o maior detetive do mundo. Exatamente. Né? Essa é a grande sacada, né? Exatamente. E ali tem uma investigação envolvendo o sequestro do Starman original. Sim. Né? Aqueles... possivelmente, as pessoas talvez... né? Aí vai depender, claro, da faixa do público. Muita gente não vai lembrar desse Starman, porque... muita gente só conhece o Starman Will Python, que foi publicado aqui no Brasil nas décadas de 80 para 90, e esse na verdade é o Starman, se eu não me engano, da década de 60, por aí. Ou antes, não é? Da Sociedade da Justiça. Porque faz referência à própria guerra, né? Então, a Segunda Guerra Mundial. Então é mais antigo ainda. Então, que esse é o Ted Knight. Exatamente. E aí ele faz referência ao filho dele como o atual Starman, que é o Jack Knight. Inclusive, saiu uma edição especial contando a história desse Starman quando ele passa o bastão para o filho dele. E nesse caso, literalmente, é o bastão. E até onde eu sei, essa história, inclusive, não foi concluída no Brasil. Parece que a Panini ficou de, finalmente... de trazer o restante da história e fazer a conclusão, se eu não estou enganado. Ele tá na mesma... Foi na mesma época que a Abril publicava ainda, publicou a edição dele e do Hitman, que também tem uma promessa de... Que, por sinal, não por coincidência, também tem um encontro com o Batman. O Hitman? Olha que coisa, lembrei agora. Então, falamos do Hellboy. Vamos lá, o Hellboy. Como o Eduardo falou, então começa em Gotham City a trama, é uma perseguição, não é? O Batman perseguindo o Coringa, né? Seu eterno arqui-inimigo Coringa, com a polícia monitorando por helicóptero e tal. E o que eu achei bem interessante, uma experiência bem peculiar, é que a primeira história, a arte é do próprio Mignola, não é? E aí, velho, ver o Batman desenhado pelo Mignola... eu já tinha visto porque... Foi interessante. Eu já tinha visto porque ele desenha o Odisseia Cósmica, né? E o Odisseia Cósmica é justamente... Ele faz o desenho do Batman. Eu gosto muito daquele traço, inclusive, né? Bem na linha do expressionismo alemão, como nós já falamos. Exatamente. Depois dessa perseguição, tem aquelas tiradas típicas do Hellboy. E o que é legal é porque a tirada do Hellboy aparece justamente agora com o Batman, que é sisudo, fechado. Exatamente. Não é? Eu gosto muito dessa edição, porque essa história não é a minha preferida dessa edição, é a melhor história pra mim, o ponto alto dessa edição é a história da Ghost. É a segunda. Mas é uma história ok pra mim. Eu gostei, é interessante ali mostrar a dinâmica da relação dos dois com relação justamente a essa
composição de equipe. Sim. Eu acho que os heróis, o Batman foi respeitado enquanto... Né, Foi. Não, o trato dele nessa história específica. Exatamente. E aí é interessante que quando ele fala... quando eles estão ali trocando aquelas informações, tal, porque aí tem o acionamento... Não é lá um grande spoiler, mas vamos lá. O primeiro encontro deles é por conta do bate-sinal, o Gordon e tal. E aí aquele primeiro contato entre eles estão trocando figurinhas do caso em questão, que envolve nazistas, como sempre, o Hellboy tá no meio, ou é algum infernal, algum demônio, ou é nazista, é algum dissidente nazista. E é o caso aqui. Quando é nazista envolve magia de toda sorte. Exatamente. E aí, é o caso aqui. É interessante que quando eles estão trocando as informações, tal, aí tem uma hora que ele fala, não, vai ajudar na minha investigação. Sim. O Batman falando, aí o Hellboy, olha, com todo respeito, tal, mas magia eu entendo. E aí acaba que fica aquele... o que poderia ser um climão, né? Mas o Batman respeita que realmente é, como você falou, o melhor detetive do mundo com o melhor detetive sobrenatural do mundo. Então... E é legal a dinâmica, embora ela não dure a edição inteira, a história inteira, mas é legal a dinâmica dos dois. É muito legal. Uma curiosidade que é interessante essa história é que eles viajam para América do Sul, né? Mais especificamente Floresta Amazônica. Então, assim, se você tem uma curiosidade de ver uma história do Hellboy, um crossover entre ele, o Batman e o Starman, tanto o clássico quanto o seu filho que assumiu o manto. Isso. Numa história que se passa, né, no Brasil, apesar de ter muito cara de Brasil, mas... Veja que é uma sequência de cruzamento, porque é o Hellboy com Batman, com dois Starmans e ainda se passando na América do Sul. Mas é de fato uma história bem ímpar, bem interessante. Essa edição, diferente daquelas dos volumes 2, 3 e 4, que vinham com muitas historietas, né, com histórias pequenas, às vezes de 3 páginas, 4, isso... Contos pequenos, não, essa história ela é dividida apenas em 2 arcos. Esse primeiro arco, que é justamente com esse crossover aí com o Batman, com o Starman, e depois vem com a Ghost. Essa história da Ghost eu já acho muito mais interessante. Né? Porque a Ghost, para aqueles que não sabem, é também um personagem da Dark Horse. Sim. Entretanto, né, ela tinha as histórias dela, o Hellboy as dele, era um personagem que até então não tinham se cruzado. Nessa edição, eu acho que o casamento é muito bem feito, porque ele puxa a linha das histórias da Ghost. Sim. Eu vou dar uma adiantada, porque essa história, na verdade, só é contada no final. Né? A Ghost é uma personagem, uma mulher que foi assassinada por uma briga de mafiosos em Arcádia, que é a cidade dela. Isso. E... por conta disso, ela se tornou uma espécie de alma penada, que anda com 2,45. Alma penada? Exato. Atrás justamente de punir aquelas pessoas que, né, deram cabo da vida dela. Então, é o que chama atenção, né? Porque parece que é um fantasma fazendo o mal, mas na verdade ela tá caçando bandido. Exato. Só que é a missão dela na Terra. Até ela ir para a luz, digamos assim, ela teria que resolver isso. Mas isso chama atenção tanto da polícia, quanto, lógico, já que é um envolve fantasma, um espectro com 2,45, o Hellboy tem que aparecer. Tem que aparecer. E a história é muito... Aí eu gosto... O roteiro é muito bem amarrado, justamente porque o Mignola pega uma história de máfia... Sim. Só que ele introduz justamente o elemento sobrenatural que é o campo do Hellboy. Isso. E a presença da Ghost e justifica o Hellboy estar presente. Não, a história é muito boa. A história é muito boa. E essa história, a segunda, aí a arte já não é do Mignola, já é um pool aqui de autor, de desenhistas, já é um pool de desenhistas. E é interessante que aqui no final tem aqui os comentários do Mike Mignola com um caderno de esboço. Porque como é que ele faz o roteiro, o Mignola? Ele costuma fazer esboço. Ele não faz roteiro, ele faz esboço. É um storyboard. Mas aí o interessante é que ele teve que fazer um trabalho de personagem e tal pra poder dar as dicas, porque era a primeira vez que outros artistas iriam desenhar o Hellboy para as histórias escritas pelo Mignola, né? Porque logo a primeira, na edição histórica, a gente fala isso, o John Byrne ajuda no roteiro, nos diálogos. Agora aqui é o contrário, ele estava fazendo o roteiro para dar para algum artista. E aí ele se pega nessa dificuldade. Poxa, eu costumo fazer assim,
desenhando, eu faço o esboço, e agora? E aí ele fez o esboço e tentava ficar no meio termo e tal. É interessante essa parte aqui. Ele até explica que esses esboços dele, que eu achei até bastante detalhados, inclusive, não eram uma tentativa de desqualificar ou de não confiar no trabalho dos artistas aos quais ele estava entregando, né, o trabalho de desenho do Hellboy. Mas é porque a única forma que realmente ele sabe passar os roteiros é dessa forma. Porque ele nunca... Pro Hellboy especificamente, ele nunca tinha passado pra ninguém, né? De fato. E aí foi meio que um choque, assim, uma quebra de paradigma ali pra ele, pra fazer e tal. E realmente ficaram muito legais aqui os esboços que ele fez. Além dos esboços, tem também, de novo, o glossário arcano, né? Tem a explicação de quem são os personagens. Com um detalhe interessante que tem as imagens dos personagens, né? Tem as imagens da Ghost, tem as imagens do próprio Hellboy, que é aquela tentativa, que é uma coisa que eu gosto muito nas edições do Mignola, que é botar as referências. Então você não fica nunca perdido na história. Você pode ir no final, aparece um determinado personagem, você vai no final, você consulta qual é o contexto daquele personagem, porque ele tá ali, enfim. Ele dá uma visão global ali, você não fica perdido nas histórias. Exato. Não vem como nota de rodapé, porque às vezes a informação é muito grande. Não, então você tem que ir lá pro fundo mesmo, para ir lá. Aqui tá no fundo, mas já tiveram outras edições que tá logo no começo, né? O glossário arcano. Mas funciona. Eu não sei quais são os métodos, claro, de leitura, mas eu particularmente leio a história, depois eu dou uma visitada lá justamente na parte de informações, e aí dou uma lida e aí vou voltando ou faço uma releitura já com essas informações. Né? Eu não vou logo pro glossário porque ele acaba revelando às vezes aspectos da história também. Sim. Então, para não ter minha experiência, né, estragar minha experiência de leitura. Mas eu confesso que eu vou logo pro glossário. Apareceu a citação, eu já vou logo lá. Eu vou lá, porque eu já fui curioso. Então eu leio, chego no final, dou uma lida no glossário. Se for muita informação, eu volto e faço uma segunda leitura. Porque o Mignola, como ele sai fazendo escavações, ele tem muita referência. Ele usa muita nomenclatura que você vê que é uma nomenclatura de pesquisa e aí você fica meio perdido. Coisas então que ficam tem coisas que ficam meio que jogadas ali, por exemplo, aparece, sei lá, um determinado broche, um determinado símbolo. Sim. Aí você pensa que aquilo ali é um detalhe menor e quando você vai ver, tem uma história de uma página inteira sobre por que aquele símbolo apareceu, ou um determinado personagem, até um apelido, ou qualquer coisa do gênero. Porque então, aí ele dá o background completo, o suficiente para você entender aquele muito papel rico. daquilo. Muito rico. Demais. Então, podemos nos dar por satisfeitos, né? Tá aqui, Hellboy, edição histórica, volume 5, Máscaras e Monstros, 2 histórias, trazendo crossovers épicos aqui. A primeira história com Batman, junto com o Hellboy, mais o Starman original, né? O pai e o filho. E o filho que assumiu depois. E a segunda história que a gente elegeu aqui como sendo o ponto alto da edição, realmente, do Hellboy com a Ghost. E é fantástico, vale muito a pena, tá aqui, fica mais uma recomendação, fazendo a sequência aí, completando a nossa playlist aí do Hellboy. Então, finalizando os trabalhos aí na edição dos crossovers com vários encontros. Yusef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com perseguições sobre telhados com o Batman, nem com a mão direita da petição que pode causar perdição, Bazinski Cineheads. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.